Gente, tier list no ar. Nós vamos falar dos jogadores que atuaram ontem como titular na seleção brasileira. Vai se tornar um costume aqui no Link Sport Clube Podcast nós fazermos esse tipo de enquete. Tá longe pro narrador conseguir enxergar. O quê? Mas eu tenho a colinha aqui sobre o que tá no ar. Ó. Quem mereceria ser titular, quem é esforçado, quem é banco e quem é bagre na seleção brasileira. Nossa. São essas as categorias, senhoras e senhores. Tá. E nós vamos começar com o Alisson, goleiro da seleção brasileira, modelo. É titular, é esforçado, é banco ou é bagre? Banco. Pra você, Aline Banco. Bravo. Ah, desculpa. Ah, banco. Banco. Pra mim ele é banco. Pra mim ele não devia ser o goleiro titular da Eu seleção. vejo o Bento no melhor momento Eu hoje. também. Vejo o Bento e, infelizmente, o Edson, que tá machucado. O Ederson, O né? Edson. O Ederson, que tá machucado, que Pode ser deveria assim, tá? ser o titular da seleção brasileira. Infelizmente. Mas eu acho que talvez pra Copa do Mundo ele já esteja recuperado, já esteja também numa boa fase. E aí a gente tem como titular o Ederson. Mas o Alisson, esse negócio de tudo, Alisson, Ederson, o Everton, o Alisson Vamos achar pra um mim... Bruno, né? Não tem um Bruno. Exatamente. Coloca o Pedro, sei lá. Então, Pra mim o Alisson é banco. então vamos lá, Alisson no banco, segundo a nossa bancada de jogadores. Danilo, é titular, é esforçado, é banco, é bagre, Nino Ah, Cirilo? titular. Pra mim também, titular. Das opções que o Brasil tem, lateral é titular, pô. Não, e também porque pela questão, ele é um cara que, assim, tem mais experiência, né? Ele consegue dar um equilíbrio pro time em si, então ele é titular por várias coisas. Pelo futebol e também pela pessoa, pela persona. Agora vamos falar da zaga central do Lá Brasil. vem. Éder Militão. Ai, cara, porque não tem outra opção. Pra mim seria banco. Ah, dentre as opções, titular pra mim. Entendeu? Ele e Marquinhos, pra mim, titulares. Titular, porque a gente não tem outra O opção. Bremer é um zagueiro muito bom, está numa ascensão muito legal. Aham. Creio que se ele continuar, né, desempenhando da maneira que está hoje, pode inclusive tomar a vaga de um desses dois. Né? O Bremer fez uma brilhante temporada na Juventus, mas Militão ainda tá... precisa da questão da regularidade, né, de ter uma sequência de bom futebol, porque assim, é o que nós falamos ontem, se o Militão fosse um bagre de zagueiro, o Ancelotti não estava segurando ele até hoje, né? Já tinha, Mandado Porque na embora. realidade muitos falavam, ele tá voltando de lesão, se era pra ser titular ou não, dentro de uma contexto de Copa América. Então, eu acho que aí não nesse pela contexto, lesão. aí nesse contexto o banco. Porque ele tá entrando ali na Champions League no último minuto só pra falar que entrou em campo, Sim. você entende? Aí nesse contexto Então, assim, eu talvez usasse mais o Bremer, o Bremer. entendeu? E deixasse o Militão no banco. Vamos lá. A galera tá... Voto final, galera. a galera Não, tá é titular. a galera tá... A dupla de Você é zaga titular? mantém a titular. Pra você titular? Infelizmente, porque a galera... tipo assim, ele já... É porque tem muito de você já ter experiência. Eu acho que a seleção brasileira é experiência. Não só como você está jogando, mas a adaptação em si. Ele já está mais acostumado com essa adaptação. Então, pra mim, ele é titular. Concordo. Marquinhos. Marquinhos também. Ah, esquece. Daí, titular. Não tem nem muito argumento. Não tem nem como Não, contra-argumentar, né? Ele é muito tal do essencial pra Marquinhos. seleção brasileira. E lembrando que nós estamos falando mediante a atuação de ontem, não sobre o histórico. Né? É importante pontuar isso. Ah, mas no meu coração Guilherme tem um pouco de história. Arana. Pontuei isso por conta desse nome que vai vir aí. Guilherme Arana. Ontem? É. Ah, não. Ontem, ele não é um bagre, ele é esforçado. Mas ontem, pra mim, diante todos os que estavam em campo, ele foi mal. Bagre. Bagre? Ah, eu vou de esforçado. Eu vou de Bagre. Vai de bagre. Se tiver que desempatar nessa bola dividida, não Porque vamos pro assim, Bagre. ele não é um mau jogador, só que ontem ele não estava no bom dia. Se for pra gente pontuar por ontem, ele foi bagre ontem, cara. Ele errou passes importantes, sabe? Parece que ele tava desatento, perdido nos momentos. Eu não entendi. Ele não tava no bom dia ontem, eu vou de bagre. Pra ontem. Não tô falando que ele é. Acho que ele é um jogador esforçado. Lembrando, estamos pontuando o dia de ontem, a apresentação pífia. Enfim. Vamos falar do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, meio de campo do Brasil. E aí, Nino Cirilo?
Das opções que tem, pra mim, titular também. Eu gosto do futebol do Bruno Guimarães. E ontem, ali no meio de campo, De ontem. apareceu muito ali, ataque, defesa, buscando o jogo, tentando. Inclusive, teve a última grande chance do Brasil, né? Numa jogada que o Savinho foi levando a bola pra dentro da área. E aí o Savinho deu... Parece que não, mas o Savinho deu aquele toquezinho final. O Bruno Guimarães chegou chapando, mandou a bola pra fora. Apareceu, né, na grande área finalizando. Então, pra mim, titular ainda. E aí? Também. Também Titular. tô nessa com o titular. Mas nesse, eu quero ver. Nesse jogador que eu vou chamar agora, eu quero ver. João Gomes. Esforçado pra mim. Cara, pra mim depende do que o Dorival pensa do meio pra frente. Porque se ele quiser usar o Rodrigo como ponta, eu mantenho o João Gomes titular, porque o Brasil precisa ter um cara também ali que caça no meio de campo. Agora, se ele for usar o Rodrigo como meia, aí eu volto no que eu disse há pouco. Dá pra você recuar o Paquetá e aí o João Gomes entra como um banco. Eu acho que o João Gomes eu não entraria de titular com ele, talvez. Eu colocaria ele no banco dos esforçados. Eu também. Porque eu acho que ele é um ótimo jogador, ajuda muito a seleção. Só que eu acho que existem outras peças que ajudam mais o Brasil de diferentes maneiras. Eu acho que, eu não acho ele um jogador limitado, mas eu acho ele mais limitado que outras peças que a gente tem no meio campo. Então, mas eu já acho ele crucial, pensando num Brasil que precisa de alguém que corra nesse meio de campo. A característica de marcação das opções disponíveis, ele é o único que tem. A característica de pegador, de marcar, de estar em todo lado do campo. Sim, mas pro jogo de ontem, É, eu lembrando, o jogo colocaria de ele como... ontem. Não, sim, mas aí a gente... É. Pontuando o que eu falei, o Dorival foi para uma estreia, foi moderado, errou ao não voltar pro segundo tempo. Gostei com essa do mais termo mudança. moderado. incisivo, Não, mas exato. Moderado foi bom. Porque eu acho que ontem ele eu não entraria talvez com o João Gomes titular, então eu coloco ele na categoria de esforçado. Eu também colocaria nele na categoria de esforçado, como ali está na nossa tier list. Ah, rapaz, pode apostar? Vamos falar de Lucas Paquetá, meio-campista brasileiro. Rapaz, assim, eu acho que a maior culpa não foi dele, da pouca criatividade da seleção brasileira. Não, eu acho que ele foi bem ontem. Mas eu acho que ele não tem tido atuações convincentes depois de tudo que aconteceu com ele fora das 4 linhas, que é um processo que ainda tá correndo, a gente não pode julgar uma pessoa que ainda não foi julgada, mas é inegável, pelo sim e pelo não, que isso interfere psicologicamente no desempenho do jogador. Mas eu acho que ontem interferiu. Você gostou então do futebol dele ontem? Gostei. Você gostou? Comparado com de alguns outros. Pra mim, o Paquetá se movimentou mais, foi mais importante no jogo, em muitos momentos até que o Vini, se você for comparar. Então eu coloco o Paquetá como titular. Também. Eu colocaria ele como Eu gostei esforçado. do jogo dele ontem, achei que ele se esforçou bastante, mas teve também chances, né? Eu acho que ele deixou o jogo limpo, claro, também ali às vezes pro ataque, mas ainda, pra mim, o ataque é cru, falta mais meio campo, tinha que colocar a seleção mais pra frente, né? Colocar 4 atacantes logo. Coloca 5 de 10. uma vez. Daí fica com um zagueiro só. Se ficasse com um zagueiro só, o Brasil nem ia sentir, eu acho. Porque ontem Ontem foi Costa duro. Rica não queria Então aí jogar. o Diniz, ó a falta que faz o Diniz Ó a da seleção falta. brasileira. Mas isso, eu colocaria o Paquetá como titular. Gente, vamos falar agora do Rodrigo, Ah, do Raio. Titular. Pra mim também foi um Foi dos bem ontem? principais. Pra mim, ele foi bem. Ele teve erros, normal, ok. Mas o Rodrigo é um menino bom de bola parada, é um menino que buscou o jogo o tempo busca todo. o jogo, tem chance. A primeira bola de fora da área veio do pé dele, ele que chutou. Ele que foi o único corajoso, o primeiro corajoso a chutar de fora Culhão. da área. Que teve, exatamente. Então, assim, eu coloco ele como titular. Também. Pessoal aqui no nosso chat falando, muito fraca a seleção brasileira. Eu também, pelo futebol apresentado ontem, fiquei sabiado, Ai, sabe? gente, eu quero nem ver um jogo contra a Argentina. Viu? Rafinha. Então, titular, Rodrigo. Rodrigo. Vamos lá, Rafinha. Ah, meu Deus do céu. Se vocês colocarem o Rafinha como titular, eu abandono o programa, hein? É o seguinte, eu falei ontem, não dá, Rafinha, seleção brasileira, titular, já deu. Mas no jogo de ontem, ele foi uma peça importante. Eu achei que ele correu mais e fez um jogo melhor
do que o Vini também. Ai, gente, mas não é atletismo, cara. Tem que ser jogador de Não, futebol. mas ele- Tem que ser incisivo, Mas tem que ter passe, ele tem que ter retomou, qualidade. ele Não- retomou, mas ele teve qualidade ontem. Ele retomou a bola várias vezes. Ele ele errava, ele ia de novo, buscava, tomava rapidinho a bola do adversário, tentava correr pro gol, jogava na vertical. Ele correu ontem, então eu não vou colocar ele como titular, mas eu vou colocar ele como esforçado. E quase um titular. Se a gente for analisar o jogo de ontem, eu não acho que ele é titular pra seleção brasileira, pelo amor de Deus. Não acho. Falei isso aqui ontem. Mas já que a gente tá falando do jogo de ontem, ele não foi mal. Eu acho que teve jogadores que foram bem pior que ele. Thiago Santos, seleção fraca. Como diz o Vampeta, não vai ganhar nada. Que isso, Thiago Santos? Tá no veneno hoje, hein? É verdade. E aí? Banco. Pra mim, banco também. Banco. Pra não colocar como banco. Eu coloquei como esforçado. Então. Vamos lá. Agora, sobrou quem? Vinícius Júnior. Ah, o Vini ontem. Aí nós temos uma boa discussão. Mano, é porque assim, o Vini O Vini Júnior não é o mesmo do Real Madrid, não né, é. gente? Ele Na não seleção consegue ele não consegue. replicar, né? Não consegue. Eu acho que a forma como a seleção joga, a Me gente já tava falando ferrei, sobre isso. Ontem amigos. ele tava mais centralizado, não é um lugar que ele joga, né? Puxa, que difícil. Começa aí, Nino. Não, o Vini tem que ser titular, gente. Também não é... Se a gente tirar o Vini, vai colocar quem? Isso é verdade. Mas eu eu vou de titular hoje também. eu colocaria ele como titular, mas pra mim ele foi muito... Eu vejo muito mais esforço dele, porque ele tá sendo colocado numa posição que não é dele, e ele tenta o jogo inteiro. Ah, a bola não chega, tal, ele corre, ele tenta, ele vai pra cima, ele tenta marcar na saída de bola. Ele é um jogador que é muito empenhado dentro do sistema de jogo que não beneficia Favorece ele. Aham. Então, eu não colocaria como esforçado, mas obviamente não tem como colocar Não, o Vinícius titular, Júnior, porque se não for como, Que a gente como titular, não vai ter ninguém. A gente põe quem, né? Ah, e agora? Aí é triste. Sobrou o homem da caneta, né? Sobrou o Dorival Júnior. Eu coloco como esforçado. Eu também vou de esforçado. Ele tomou decisões difíceis, mas eu acho que ele tenta ser racional, né, o tempo todo. Mas ainda falta, talvez, a manha, né, de trabalhar com os jogadores do exterior, a manha de trabalhar na seleção brasileira, ainda tá tentando se encontrar também. Esforçado. Eu tô curioso pra ver se sexta-feira, porque Ó, assim, gente, o Paraguai eu tô- jogou bem. Foi um jogo Eu legal, tô sem Colômbia e esperança Paraguai. nenhuma. Tô sem Não esperança foi um nenhuma. jogo duro, jogo fácil. Embora a Colômbia abriu 2-0, mas foi um jogo duríssimo, viu? E assim, a sorte do Brasil é que classificam-se os dois melhores terceiros colocados. Exatamente. Não, mas olha, de verdade, se não classificasse na Copa América, Não, aí... não tô falando que não vai classificar, porque eu acho que vai, né? Porque é quase impossível não classificar. Mas caso isso não ocorra, é uma das maiores vergonhas da história da seleção brasileira. Concordo.